Pessoal, nosso vídeo cortou aí no finalzinho, aí a gente vai só repassar aqui rapidinho. Então falamos aí que os nossos músculos da face são responsáveis por nossa mímica facial. Então nós temos o músculo óccipito frontal, né, onde a origem dele é nessa parte occipital. Nós temos a inserção dele nessa parte frontal, por isso seu nome é músculo óccipito frontal. Então a função dele é elevar os supercílios, né, nessa ação, e vai protrair também o couro cabeludo. Então toda vez que a gente tem aquela expressão de surpresa ou medo, quem vai estar atuando aí é o músculo óccipito frontal. Então falamos nosso primeiro músculo aí, pessoal. Depois nós falamos dos músculos auriculares, que vão ser responsáveis por manter a nossa orelha nessa posição, né? E a gente tem a ação dele, algumas pessoas com a capacidade de fazer a movimentação desse músculo, chamado músculo auricular. Depois nós falamos, né, aí vamos falar do músculo temporal. Então o músculo temporal, ele está exatamente na região da nossa têmpora, onde tem o nosso osso temporal. Então a função do músculo temporal, pessoal, juntamente com o óccipito frontal, ele vai ajudar a enrugar a fronte. Só que quando a gente tem aquela expressão de medo e horror, né, aquele susto mesmo, então a gente vai ter a ação tanto do óccipito frontal quanto do temporal, ajudando o que? A fazer essa expressão facial. Então a expressão de medo e horror, ela é realizada pelo músculo temporal. Agora a gente vai falar do músculo orbicular do olho. Vou aumentar aqui a imagem. Pessoal, o músculo orbicular do olho, ele faz exatamente esse músculo aqui, ó, né? Então o músculo orbicular do olho, ele é esse músculo. Eu vou tirar aqui, mas para que vocês percebam a direção da fibra desse músculo, ó. Então nós temos aqui o músculo orbicular do olho. Então observem aí. Então o músculo orbicular do olho, pessoal, a função dele é fazer o fechamento, né, ativo das pálpebras. Então nós temos duas partes, a parte palpebral e a parte orbicular. O que a gente quer dizer, pessoal? Então onde está aqui, ó, essa setinha aqui é a parte palpebral do músculo, né? E a gente tem a parte orbicular. Então, quando você fecha o olho fortemente, você está usando esse músculo. Então, quando a gente fecha fortemente, é o orbicular. Quando a gente só pisca o olho, a gente está usando a parte palpebral desse músculo, tá certo? Então, o músculo orbicular do olho, ele serve para quê? Para fechar fortemente os olhos, né? O fechamento ativo é o orbicular. Agora a nossa pálpebra, né? Quando a gente pisca o olho, a função é somente da parte palpebral desse músculo, tá certo? Nós temos agora um outro músculo, que é um músculo chamado corrugador do supercílio. O músculo corrugador do supercílio é esse que está na setinha aí, pessoal. Então, o músculo corrugador do supercílio, ele vai fazer esse movimento, ó, quando a gente está com a expressão de raiva, né? Esse movimento, quando você desce essa parte do supercílio, né, cara de mal, cara de bravo, é o nosso músculo corrugador do supercílio. Então, ó, fechamento ativo da pálpebra também, né? Aliás, repetiu aqui, pessoal, mas o músculo corrugador do supercílio não é essa a ação dele. A ação dele é, como o próprio nome já diz, é corrugar o supercílio, tá certo? Então nós temos aqui, ó, na verdade aqui que a gente tem a definição correta. Ele vai tracionar a sobrancelha para baixo, né? Sobrancelha para baixo, quem vai fazer essa ação é o chamado músculo, desculpa aí pessoal as mensagens, é o músculo corrugador do supercílio. Então, pessoal, os músculos da nossa face, né, vão ser responsáveis por essas expressões que eu vou mandar aí lá no grupo para vocês, tá? Então, nós temos aí a mímica facial, né, e aí a gente vai falar agora dos músculos do pescoço. Então, aliás, pessoal, vamos passar aqui por alguns músculos que a gente não falou, né? Todos os músculos nós falamos aí do orbicular da boca,
aliás, do orbicular dos olhos, né, que são esses músculos. Falamos do músculo óccipito frontal, que representa esse músculo aqui, corrugador do supercílio, né, mas nós temos ainda aqui o músculo chamado músculo nasal, né, nós temos aqui o músculo orbicular da boca, temos o músculo zigomático maior, temos o músculo zigomático menor, né? E aqui nós temos um outro músculo chamado masseter. O músculo masseter, pessoal, é considerado o músculo mais forte do nosso corpo. Então, é o músculo mais forte do nosso corpo, é o músculo chamado masseter. E o masseter é o músculo responsável pela mastigação. Então, quando a gente faz aquela força para mastigar, quem atua aí é o chamado músculo masseter. Algumas pessoas falam que o nosso músculo mais forte do corpo é o quadríceps. Na verdade, não. O músculo mais forte do nosso corpo é o masseter. Então, ele vai gerar uma produção de força aí capaz de quebrar, né, o alimento. Então, por isso ele é considerado o músculo mais forte do nosso corpo. Então, só revisando aqui, pessoal, músculo óccipito frontal, né? Músculo óccipito frontal, músculo orbicular dos olhos, orbicular da boca, músculo nasal. Nós temos aqui o corrugador do supercílio, músculo zigomático maior, músculo zigomático menor. E aí a gente tem um músculo masseter, que é esse músculo aqui. Temos os músculos profundos, né? Aqui nós temos o músculo temporal, né? Então esses são os músculos orbiculares, só se a gente conseguisse ver numa visão em perfil aí, tá? E aí nós vamos passar agora para os músculos do pescoço, pessoal. Então nós temos aqui o músculo platisma. O músculo platisma é esse que está aí, pessoal, sinalizado. O músculo platisma é quando a gente faz esse movimento de, né, quando a gente eleva, né, essa região inferior da boca e faz esse movimento do pescoço, ele traciona, né, o lábio inferior. Então, quando a gente faz esse movimento, pessoal, de tracionar a parte inferior, quem vai atuar é um músculo chamado platisma. As minhas expressões faciais são horríveis, pessoal, então para demonstrar aí é um pouco difícil para mim, mas quem traciona o lábio inferior é o músculo platisma. Mas se você for ver, ele pega toda a parte superficial do seu pescoço, vai até a sua clavícula, ó. Então esse é o músculo platisma. E nós temos aqui o músculo digástrico, né? O músculo digástrico, ele tem, por isso que ele é dia de um lado do outro, ele é responsável pela nossa deglutição. Então a maioria dos músculos do pescoço, pessoal, são os músculos da deglutição. Então quando a gente está se alimentando, que a gente faz o movimento para que o alimento desça para o trato digestório, quem vai atuar aí são os músculos responsáveis, né, por essa deglutição. E um deles é o músculo digástrico, que é esse músculo aí que está aparecendo na tela. Ele é um músculo profundo, tá, pessoal? Então ele está debaixo do platisma. Então a ação dele é a deglutição. Então nós temos aqui um músculo muito famoso chamado esternocleidomastoideo ou ECOM. O esternocleidomastoideo é esse músculo aqui, pessoal, né? Esse músculo aqui, ó, que é esse músculo do pescoço. Então, esse músculo que a gente consegue visualizar aqui, ó, é chamado esternocleidomastoideo ou ECOM. É um músculo superficial aí do nosso pescoço. Então, vamos diminuir aqui para a gente ver a ação. Qual que é a ação dele, pessoal? Inclinação lateral da cabeça e auxilia na flexão anterior. Então, quando você faz esse movimento de inclinação lateral da sua cabeça, quem está agindo aí é o músculo esternocleidomastoide. Então, se ele age unilateralmente, ele vai inclinar a sua cabeça para um lado. Se ele age do outro lado, ele inclina a sua cabeça para o outro. Agora, se os dois contraírem juntos, você tem a inclinação ou flexão anterior da sua cabeça, tá certo? Então, essa é a ação do músculo esternocleidomastoide.
Pessoal, então terminamos aí os músculos de cabeça e pescoço e agora a gente vai passar para a parte de inervação. Nós temos aí dois muito importantes nervos, né, de cabeça e pescoço. O primeiro deles é o nervo facial. Pessoal, o nervo facial, né, que é o sétimo nervo, né, craniano, a gente tem 12 pares de nervos cranianos e o sétimo é chamado nervo facial. Então, toda essa mímica facial que eu falei para vocês é realizada pelo nervo facial. Então, o nervo facial é um nervo chamado motor. Então, é um nervo responsável pelos movimentos da sua face. Então, a gente tem até algumas doenças aí, não sei se vocês já ouviram falar, chamado de paralisia facial. A paralisia facial ou paralisia de Bell, né, ela acontece quando a gente tem uma paralisia do nervo facial. Então a pessoa vai ter uma lateralização da boca, ela vai paralisar essa parte, então ela não consegue fechar os olhos, a boca fica lateralizada, é como se a pessoa tivesse tido um AVC. Eu acredito que muitas pessoas aí já ouviram falar. Então o nervo facial ele é muito afetado. Existem estudos científicos, quando a pessoa está muito estressada, muito nervosa, ela pode ter uma paralisia facial. Pode acontecer também por uma doença sexualmente transmissível, né, que é o herpes. Então, o herpes pode ser ele é um vírus que ataca o nervo facial também. E nós temos algumas ações, alguns registros aí quando a pessoa tem uma mudança brusca de temperatura, que as pessoas falam de choque térmico. Então é muito comum acontecer, a pessoa tomou banho, um banho muito quente, aí ela pega uma corrente de ar frio, ela pode acontecer essa paralisia facial. Então, pessoal, o nervo facial, ele é um nervo motor. Lembra disso, ele é só responsável por movimento. Agora, o nervo trigêmeo, ele é um nervo sensitivo. Então, toda a parte sensitiva do seu rosto, quem vai levar informação sensitiva é o nervo trigêmeo. Então, olha a parte que esse nervo vai inervar, pessoal. Então, ele vai trazer informações sensitivas de toda essa parte aí do seu rosto sinalizada aí, ó, em verde, em azul e em rosa, né, em vermelho claro aí. Então, nós temos aqui quem vai ser responsável por levar informações sensitivas dessa região da sua face é o nervo trigêmeo, tá certo? Então olha por onde que ele pega. A raiz sensitiva dele vai pegar as fibras esteroceptivas, ou seja, vias da parte externa, né, para levar até o seu cérebro, e de onde? Da face, da cavidade nasal, da cavidade bucal, dos seios da face, do globo ocular e até mesmo das meninges. E as fibras proprioceptivas. Proprioceptiva é a que dá ao seu cérebro a noção de espaço, ou seja, está informando a posição que está a sua cabeça lá para o seu encéfalo. Então, a posição da sua ATM, dos seus dentes, do periodonto, do palato duro e dos músculos da mastigação, né, que vai informar que você está mastigando, são as fibras proprioceptivas. Então, pessoal, o nervo trigêmeo, ele é afetado aí muitas vezes em algumas patologias, e principalmente as patologias por trauma. E uma informação importante, existe uma dor, né, que acontece principalmente em trauma, quando a pessoa faz a lesão do trigêmeo, que é chamado de nevralgia do trigêmeo. Essa nevralgia do trigêmeo é considerada a pior dor que o ser humano pode experimentar. Então, a dor do trigêmeo, da nevralgia, é como se a pessoa estivesse levando várias facadas no rosto. Então, a pessoa tem que ser sedada, tem que ter anestesia geral para poder cessar essa dor. Eu tenho uma amiga que tem essa nevralgia do trigêmeo e é pavoroso, é considerada aí a pior dor que o ser humano pode experimentar na sua vida, é a nevralgia do trigêmeo. A sensação, né, que os pacientes relatam é como se fosse mesmo, foi feita aí uma medida como se a pessoa estivesse levando várias facadas no rosto, sem parar, né?
Então é uma dor pavorosa, a dor da nevralgia aí, do trigêmeo causada principalmente por traumas de face, mas a gente tem outras situações que podem causar também. O nervo trigêmeo, na verdade, ele não é só um nervo sensitivo, ele também tem algumas raízes motoras, né? E aí a raiz motora dele é principalmente lá do músculo da mastigação, que é o masseter, o músculo temporal, os dois pterigóides, né, medial e lateral, e também os digástrico que a gente mostrou para vocês. Então, um nervo trigêmeo, ele é um nervo misto. Ele tem a parte motora e a parte sensitiva, sendo que a função maior é sensitiva, pessoal. A parte motora, ela é somente lá durante a mastigação. Se a gente tiver uma disfunção do nervo trigêmeo, ele também vai ter uma disfunção na mastigação, né? Então aí os distúrbios da ATM, da articulação temporomandibular, pode muitas vezes provocar alguma alteração do nervo trigêmeo, tá certo? Pessoal, então essa parte intracraniana do nervo trigêmeo, levar essas informações lá para o nosso encéfalo, não são informações tão importantes para a gente saber essa via apenas para quem está estudando aí a neurociência. Pessoal, então finalizamos aí a nossa parte de anatomia de cabeça e pescoço e a parte de inervação. Qualquer dúvida a gente pode estar tirando aí. Um abraço a vocês.